Ai, ai, meus amigos, como é que vocês estão, meus queridos? Vambora para mais um videozinho, meus amigos, mais um videozinho aqui do Canations. Mais aquele videozinho de react. Deixa eu ver lá qual vai ser o vídeo. Qual será o vídeo? Deixa eu já compartilhar lá a telita. Compartilhar. Antes desse vídeo aqui começar, eu queria deixar claro que esse é o primeiro vídeo desse canal com uma iluminação decente. Eu tô extremamente emocionado. Semana passada eu vim com um assunto super cabeça aqui no canal, mas essa semana eu vim derreter o cérebro de vocês de novo. Caso vocês não tenham notado, eu tô tirando essa reta final do ano pra terminar com algumas séries aqui do canal, ou simplesmente dar continuidade pra outras que ainda não acabaram. E hora ou outra, The Secret Formula e entrar nessa jogada. E sinceramente, de todos os temas que eu mesmo me interessei de trazer aqui pra esse canal, The Secret Formula certamente tá no top 10. Mas tem um motivo. Há quem diga que The Secret Formula é uma cópia de SpongeBob Pandemic, mas eu acho que comparar essas duas obras é um grande desrespeito com SpongeBob Pandemic. A graça de SpongeBob Pandemic, ao meu ver, não é olhar os personagens se infectando, mas sim ver como o universo inteiro daquele desenho tá lidando com isso. E outra coisa muito boa é que o criador de SpongeBob Pandemic optou por logo de cara tirar os personagens principais do desenho e deu palco total pros personagens secundários. Isso é legal. Agora em The Secret Formula, a gente tem uma plot no mínimo interessante. Saber qual a origem da fórmula secreta e acabar descobrindo que a matéria-prima vem de algo totalmente imoral, isso é legal. Só que o problema dessa história pra mim é que ela gasta muito tempo tentando ser edgy e só isso. E pra mim isso é um defeito. É tipo o criador forçar um peso ou um drama que não desce, tipo, isso aqui pode ser pesado, mas ainda é uma história do Bob Esponja, irmão, calma. Sim, enfim, nesse vídeo a gente vai dar um fim nessa história que acabou, mas não por abandono do seu criador, ela realmente acabou. E pelo menos nesse final a gente vai ter um pouco do bom e velho fanservice. Meus amigos, loja do canal, loja do canal, loja do canal. Apoia o canal, o link tá na descrição, é nóis. Antes da gente começar a falar de fato sobre a história, eu quero contar pra vocês algumas coisas estranhas que eu descobri sobre The Secret Formula enquanto eu pesquisava pra fazer esse vídeo aqui. Como muitos de vocês devem saber, essa história foi postada originalmente no YouTube e também no Teco Teco. E em ambos os locais, o perfil que postava essa história se chamava Marcos Yu. Pois bem, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, essa história ainda não tinha acabado. E eu me lembro que naquela época, a gente já conseguia achar no perfil do criador algumas menções a uma HQ que ele iria lançar de The Secret Formula. E ok, meses depois da parte 1, pesquisando pra esse vídeo aqui, eu consegui achar a tal HQ. Ela tá postada lá no Webtoon, o que já era previsível. Mas é agora que vem a parte impressionante. O cara realmente fez uma HQ que tu pode comprar na Amazon pela bagatela de R$263. Só espero que ninguém da Nickelodeon veja isso. Enfim, The Secret Formula. Como já tem 3 meses da parte 1, eu vou dar uma breve recapitulação pra vocês do que aconteceu até aqui. Essa história se passa no universo onde o Plankton enfim conseguiu roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. E quando ele rouba, ele se depara com uma construção extremamente nojenta e questionável. Dentre os seus componentes, a gente encontra espécies de peixes que habitavam na fenda do biquíni, como anchovas, por exemplo, um pouco da gosma do Gary, a que ele solta enquanto ele anda, plâncton picado e mais umas 3 espécies diferentes de animais marinhos. Animais esses que aparecem no seriado. Nessa parte, a história quer deixar claro que o seu siriguejo múltiplos animais para poder compor o Krabby Patty. Enquanto o Plankton tava lendo a fórmula secreta, o seu siriguejo aparece atrás dele, se mostrando de uma forma que a gente ainda não tinha visto. Um pouco mais hostil, só um pouquinho. Depois disso tudo aconteceu, o Plankton segue rumo pra casa do Bob Esponja, aonde ele nota que o Bob havia sido sequestrado, e o Gary já tava em outro lugar. Já no balde de lixo, o Plankton vai começar a teorizar com a Karen que o Bob Esponja tá aprisionado em algum lugar pelo siriguejo. Afinal, esponjas do mar era um dos ingredientes da fórmula secreta, e as esponjas se regeneram. Logo, ele tendo uma esponja do mar presa, ele teria aquela matéria-prima pra sempre, o que não faz muito sentido se a gente parar pra pensar. Esse questionamento que eu vou levantar agora, eu não levantei na parte 1 desse vídeo. Se o siriguejo já havia sequestrado esponjas do mar pra sua fórmula secreta antes, por que ele já não prendeu outra antes? Tipo, precisava ser o Bob Esponja? Quem é que vai cozinhar os hambúrgueres agora? Não sei. Talvez essa resposta esteja nas HQs, que eu acredito que sejam maiores. Porque o cara vender essa história, que é absolutamente curta, por 263, o mínimo que eu espero é uma extensão. E se vocês esperam que eu compre esse livro, meu amigo espera sentado.
Ajuda o pai na meta de 1 milhão até o fim do ano. A gente tá absurdamente perto e isso significa muito pra mim. Vamos continuar. Mais tarde, depois de hackear um sistema de câmeras, a Karen descobre que o Bob Esponja tá preso num armazém na Fenda da Pedra. E depois de uma missão de espião, o Plankton consegue entrar. E de fato, o Bob Esponja tava preso lá dentro, pro Siriguejo cortar uma lasquinha dele sempre que ele precisar. O que acontece nessa cena é que o Plankton tá ali pra libertar o Bob. E pra libertar ele precisa dar cabo do menino. Depois de fazer isso, o Siriguejo fala com ele por um alto-falante. Como castigo por ter acabado com a matéria-prima dele, ele tranca o Plankton lá pra desviver ele de uma forma lenta e dolorosa. Depois de dias lá preso, a Karen consegue resgatar ele. E é exatamente aqui onde a gente parou no primeiro vídeo. Antes da gente dar continuidade pra essa história, eu quero explicar pra vocês qual a parte mais chata dessa história, na minha opinião. Essa parte é justamente o momento quando o Plankton entra nessa sala. Eu entendo que o Bob tá preso aqui de uma forma bem precária. E trabalhar essa dor, essa angústia, funcionaria pra mim se fosse qualquer pessoa aqui. Eu vou dar um exemplo. Imagina que no lugar do Bob, a gente tem o Osvaldo, e ele tem 26 anos. Ver o Osvaldo preso, enquanto o Pedro, de 25 anos, tenta salvar ele, seria angustiante. Só que, cara, isso aqui é o Bob Esponja calça quadrada. Entendem por que essa dramaturgia não me desce? A história, no geral, é legal. Só que o tanto de tempo que a história perde aqui, mostrando o Plankton chorando e o Bob passando mal, chega a ser meio vergonha alheia. Parece que o autor tá tentando nos forçar um drama que até funciona. Mas assim que a gente lembra que é o Bob Esponja e o Plankton aqui, não é mais dramático, só é cômico. Enfim, quando a Karen consegue entrar lá dentro pra salvar o Plankton, ela se desespera. Afinal, o Plankton tá com ferimentos bem graves no seu corpo, tendo literalmente perdido alguns membros. No meu primeiro vídeo, eu teorizei que talvez o Siriguejo tenha voltado lá e tenha tirado alguns membros do Plankton, justamente pra usar na composição do Krabby Patty. Tendo feito isso ou não, o Plankton tá todo do estourado. A Karen tira ele da Fenda da Pedra. De volta na Fenda do Biquíni, no balde de lixo, a Karen vai usar da própria criação dele nele mesmo. O Plankton é praticamente um Tony Stark do fundo do mar. Ele que construiu a Karen, e todo aquele aparato seria usado nele agora. Quando o Plankton toma consciência, a primeira coisa que ele se questiona é: onde tá o Siriguejo? Lembra que eu citei que a Karen havia conseguido hackear o sistema de câmeras da Fenda do Biquíni? Por meio dessas câmeras, ela descobre que o Siriguejo tava naquele exato momento fechando mais um dia de trabalho do Siricascudo. Nisso, o Plankton bota na cabeça dele que essa briga é dele, e que ele precisa fazer algo contra o Siriguejo. Nisso, a Karen vai ficar questionando o que um Plankton sem metade dos membros vai fazer pra parar um Siri, que é bem maior que ele. E bom, o Plankton apenas fala que ele sempre jogou seguindo as regras do Siriguejo, e que agora o Siriguejo vai seguir as regras dele. Uma porta se abre na sua frente, mostrando um robô gigante, que na verdade tem uma estatura normal, ele é gigante só pro Plankton. E detalhe, esse robô é canônico no seriado original. Finalmente um pouco de fanservice. Esse robô se chama Chumbolt. E meus amigos, o Chumbolt aparece em um dos episódios mais controversos de Bob Esponja. Padrasto Inimigo é seu nome. Nesse episódio, a gente vê o Chumbolt sequestrando diversos cidadãos da Fenda do Biquíni. Tudo pra que eles comam no balde de lixo. Ok, até aí tudo bem, um episódio normal de Bob Esponja. Só que a parte estranha vem agora. Isso que eu vou falar agora não tem nada a ver com a história de The Secret Formula, mas eu quero muito contar. Ao decorrer desse episódio, o Plankton literalmente se apaixona pela mãe do Siriguejo. A Karen, obviamente, fica com ciúmes. Nisso, o Plankton desliga ela. Simples assim. No final do episódio, o Plankton não vai conseguir se casar com a mãe do Siriguejo, como ele planejou. Isso porque ela tava traindo ele com o próprio Chumbolt. De volta de Secret Formula, dentro do Chumbolt, o Plankton invade o Siricascudo querendo o traseiro do Siriguejo. E é na hora que o Siriguejo tá passando a mão em cima da própria cabeça por conta de mais um dia de trabalho que o Plankton ataca. De primeira, o Plankton vai fazer a mesma coisa que o Siriguejo fez com ele, que no caso é desmembramento. E uma coisa que é muito estranha nessa história se mostra de novo. Se lembra da primeira aparição do Siriguejo nessa série? Como eu já citei, ele parecia bem mais um monstro do que o Siriguejo que a gente vê no seriado original. Antes desse primeiro ataque, o Siriguejo tava normal. Durante o ataque, ele ainda tá normal. Mas é no momento que o Plankton lança ele pra fora da sala que ele se transforma de novo naquela criatura. Pelo fato dele mais de uma vez na série mostrar essa faceta quase como uma transformação, eu comecei a procurar se isso não era canônico, porque eu não sei. Esse rosto dele me é familiar. Procurando por transformações que o Siriguejo teve na série, eu encontrei uma, que seria o Chummy Krabs, que apareceu literalmente em só um episódio. E esse mano aqui não tem nada a ver com a versão que a gente encontrou em The Secret Formula. Mas eu tenho uma teoria do porquê que ele se transforma assim na série. Qual é a coisa que mais se destaca nessa transformação fora a boca dele? Os olhos. Pois bem, aparentemente nos Estados Unidos, as diversas formas que os olhos do Siriguejo já ganharam na série meio que virou um meme da comunidade. Tanto que existe um vídeo listando cada vez que os olhos dele sofreu alguma transformação.
informação. E detalhe, esse vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações e tá postado no canal oficial de Bob Esponja. Logo, eu concluo que essa pequena transformação que o Sirigueijo sofre se trata de uma referência a essa piada. Não sei também, honestamente não sei porque eu tô perdendo tanto tempo nessa informação. Enfim, nessa parte da história a gente vai ter uma aula sobre como não fazer um diálogo final. Aqui a gente vai encontrar a mesma pira de querer forçar uma coisa super épica que a gente compraria, se não fosse o seu Sirigueijo e o Plankton falando. Eles lavam a roupa suja. O Plankton joga na cara do Sirigueijo o que ele fez com o Bob, e o Sirigueijo joga na cara do Plankton que ele nunca vai conseguir ser nada, e que ele nunca vai ter 1% da fortuna e o sucesso profissional que ele teve, e termina dizendo que ele não é nada. E o Plankton rebate dizendo que ele pode até não ser nada, mas o Bob Esponja era. Ele era alguém e vai se O Sirigueijo levanta. Nisso, o Tião Bolt saca uma lâmina e fileta o Sirigueijo, literalmente cortando ele no meio. Depois desse acontecimento, a gente vê um último capítulo, que se trata de um epílogo. Nesse epílogo, nos é mostrado que a polícia já encontrou o corpo do Sirigueijo dentro do Siricascudo. E o jornal da Fenda do Biquíni tá noticiando a ida daquele grande empresário. Nessa mesma notícia, a gente também descobre que a polícia estava investigando o paradeiro do Bob Esponja, que finalmente foi encontrado. No caso, os investigadores encontraram seus restos num armazém dentro da Fenda da Pedra. E a polícia fez uma ligação entre os casos. E, obviamente, foram atrás do rival de negócios de longa data do Sirigueijo, o Plankton, que segue desaparecido. É óbvio, ninguém na Fenda do Biquíni vai com a cara do Plankton. Logo, ele foi o primeiro suspeito dessa investigação, que vai desde o desaparecimento do Bob Esponja até a ida dessa pra melhor do Sirigueijo. Nessa hora, a gente vê que o Plankton tá acompanhando toda a investigação pela TV. A Karen, que tinha acesso a todas as câmeras da Fenda do Biquíni, conta que ela vai vazar todas as gravações que inocentam o Plankton e incriminam o Sirigueijo. Mas, por enquanto, tanto o Plankton quanto a Karen precisam ficar foragidos. Enquanto foragido, o Plankton crema e entrega as cinzas do Gary na casa do Patrick. Como que ele cremou, não sei. Como é que ele largou lá, também não sei. Não sei o que ele largou. Enquanto ele e a Karen estavam se preparando para voltar para dentro do bunker deles, o Plankton acaba tendo uma epifania. E nessa epifania, ele se inocenta e é inocentado. Ele acaba vendo o Bob Esponja no horizonte. Ele tá sentado junto do Gary. E nessa hora, o Plankton já entende o que tá acontecendo. Eu acredito que essa cena simbolize que o Bob Esponja tá em paz do outro lado e que ele entende e agradece o sacrifício que o Plankton teve que fazer. Ele não precisa mais se sentir culpado. E após um último longo olhar, ele desaparece. E assim acaba The Secret Formula. Gente, apesar de eu ter reclamado muito dessa história, ela tem um certo valor. Eu reconheço o peso e a complexidade dessa história, mas eu acho que todo esse peso literário não deveria ter sido canalizado numa AU de Bob Esponja. Meio que todo esse drama acaba se tornando uma forçação de barra ou algo bobo, entendem? Mas The Secret Formula é uma das AUs mais famosas de Bob Esponja, perdendo só pra SpongeBob Pandemic, eu acho. É sério, essa AU tem até um rap, irmão. Tipo, como assim? Tendo feito esse vídeo, eu acredito que eu não devo mais nada pra vocês de parte 2, né?